Noite de terça-feira, 13 de janeiro do ano de 2026. Tem nesse momento início o tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. O meu, o seu, o nosso programa. Terça-feira, Profeta Abacuque. E o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem! Para a palavra você também, 19 horas e 55 minutos, marcando a nossa chegada, o nosso tempo. Chegou, vem conosco, vem para cá. Você certamente já está recebendo a informação que já estamos aqui. Apostos, temos compromisso com o Deus bendito de nos entregarmos a este tempo, das 19h55, indo até as 20h30. Boa noite para você, graça e paz. Seja bem-vindo e vamos juntos até as 20h30, nesse abençoado tempo de cada dia, das apresentações de comunicações da palavra. Vida cristã em tempos de aflições. Tem algumas lições que eu quero com você desenvolver no livro do profeta Abacuque. Vida cristã em tempos de aflições. Esse assunto para o ano de 2026, vivendo a vida cristã. O viver para Cristo. Eu estou indo agora para o livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque está entre os profetas menores: Daniel, Oséias, Joel, Amós. Abacuque está depois de Amós. Isso aí, a melhor maneira. Espera aí, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Miqueias, Naum. Aí, depois de Naum, Miqueias, Naum, Abacuque. Lá em casa, quando as crianças chegaram, eu já aproveitei, porque de criança fica melhor para aprender os livros da Bíblia. E eu comecei a ensinar e lembro-me que a Esther se empolgou em aprender os livros da Bíblia. Eu fui lá, Gênesis, Êxodo, e Levítico, Números, Deuteronômio, e fomos. E ela foi aprendendo os livros da lei, livros históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Aí introduzimos então o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. E prosseguimos. E fomos de pouquinho em pouquinho, de grão em grão. E aí chega um dia que viemos e alcançamos, chegamos ao livro do Apocalipse. Passado alguns dias, lá vem ela: pai, você não vai me ensinar mais os livros da Bíblia? Oh, acabaram-se os livros, 66 livros, ela então tinha, isso com 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade, na mente. Fica muito acessível para você encontrar, localizar, tendo as divisões dos livros da Bíblia. Abacuque tem alguns versículos em Abacuque que são versículos que a gente aprecia tanto. Você vivendo a vida cristã em tempos de aflições, a oração do profeta Abacuque, porque terça é terça de oração. Terça é terça de oração. Segunda é Bíblia. Que, aliás, vale ressaltar que crescimento espiritual tem princípios da palavra, de você estar na palavra, princípio também da oração. A oração é fundamental. Oração do profeta Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te
da misericórdia. E aí tem os versículos 17 e 18, vivendo uma aflição, um momento crítico, uma calamidade, seja lá qual for a crise, a aflição que você esteja, ou que você está enfrentando. Abacuque diz aqui: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Veja bem o que ele vai dizer no versículo 18. Olha o ânimo desse homem. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda bem que o livro termina com este aspecto do profundo ser de Abacuque, porque quando ele começa o diálogo dele no capítulo 1, ele está vivendo um momento crítico. E ele vem para o diálogo, como eu mencionei para você, ele abre o coração dele, ele se entrega perante um momento de dialogar com Deus, de conversar com Deus, apresentando aquilo que chocava o seu ser diante da situação do seu povo de Judá, a idolatria, a imoralidade, a pecaminosidade, e parecia que Deus estava diante de tudo isso alheio. Ele coloca a situação e Deus então responde, entra em diálogo com Abacuque. Vida cristã em tempos de aflições, livro do profeta Abacuque. Algumas lições para nós do livro do profeta Abacuque, são 20 horas e 2 minutos. Eu aprecio muito o relógio. Eu fico observando o relógio ao ponto de quase memorizar o relógio, sabe? Memorizar a hora agora, 22, daqui a pouquinho já tenho uma ideia que já vamos para 20 horas e 3 minutos, por aí vai. Nem rápido, nem devagar, no ritmo, no compasso certinho do tempo que há debaixo do céu para todo propósito. Primeira lição, vivendo a vida cristã em tempos de aflições. Eu coloquei na semana passada um momento crítico para você, para mim, para nós, bem severo, que foi a pandemia, que começou em 2019, assolou o mundo em cheio em 2020. Eu até cheguei a mencionar que eu não peguei a Covid em 2019, mas ninguém do Brasil pegou em 2019. O primeiro caso foi registrado, se não esteja eu equivocado, em março de 2020. E eu fui ser vitimado em 2023. Então, veja lá, você que não foi no momento mais crucial, mas foi algo que afligiu, assolou, devastou, uma calamidade que veio sobre o mundo, não foi apenas um lugar isolado, né? Mas assolou a pandemia, né? Envolve todo o planeta, todos os países foram afligidos. Vida cristã em tempos de aflições. Primeiro fato que você tem que ter em consideração. Primeiro fato, isso é muito importante que eu vou dizer aqui agora. Marque isso, tá? Pega o pensamento desse fato que eu vou mencionar. Todos nós estamos sujeitos ao desastre, ou, como você queira, calamidade, e calamidade de toda sorte. Você sabia disso?
Claro que você sabe. Eu creio que você tem essa percepção. Todos nós estamos sujeitos. Não há ninguém com a imunidade para não estar sujeito. Pode ser um desastre de âmbito que envolve a saúde, pode ser na parte econômica, política, social, a parte de relacionamento, a parte relacional. Estes desastres atingem a todos indistintamente. Não existe essa de que porque você é povo de Deus, você vai ser poupado. Tanto é que muitos das pessoas do povo de Deus, dos nossos amados, foram vitimados. Tiveram suas vidas ceifadas pela Covid. Então não existe essa questão. Todos nós estamos sujeitos. Pode acontecer comigo. Situações que vão envolver a minha família, a sua família. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. Essa é a primeira lição, vivendo a vida cristã em tempos de aflições. Podemos ter situações difíceis que vão envolver a nossa saúde. Em outro momento pode ser a nossa vida econômica, pode ser a situação política do nosso país. Brasil! Todos nós. E não há país, não há indivíduo, não há pessoa imune. Pode acontecer. Por isso que você tem ali a exultação do profeta Abacuque. Vem para ele depois que ele recebeu. Deus trouxe para ele a palavra. Por isso que é tão importante o nosso apego, o nosso compromisso com a palavra de Deus. Aliás, falando em palavra de Deus, eu fiquei tão atordoado ontem à noite, tão decepcionado, tão abatido, quando alguém que vem trazendo comunicações das curiosidades da vida, e essa pessoa resolveu entrar no assunto a respeito do fato atinente a essa consideração das pessoas morrerem, muitas delas, como a realidade bíblica nos mostra, se não tem Jesus como Senhor e Salvador, pessoas partindo para a eternidade sem Cristo, onde elas irão passar a eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Só tem dois lugares: céu para os salvos, inferno para os perdidos. Não é assim que você tem recebido a percepção, compreensão, entendimento da palavra de Deus? É assim! Mas tem alguém agora usando a Bíblia e dizendo: não, o inferno não existe. O inferno não existe. Ninguém vai para o inferno. Mas depois nós vamos comentar, vamos falar mais sobre esse assunto numa outra esfera. Tá? Deixa eu seguir com as aflições. Mas me afligiu. Me afligiu porque a Bíblia nos ensina que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ensino falso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 menciona sobre isso. Uma outra lição para que eu e você tenhamos uma compreensão no livro do profeta Abacuque, vivendo a vida cristã em tempos de aflições. Primeiro, entender: você está sujeito a passar por momentos difíceis. Você está sujeito a passar por momentos difíceis.
Segunda lição: Israel era o povo de Deus no passado e nem por isso foi poupado. Aliás, foi o próprio Deus quem levantou a Babilônia contra o seu povo. Não foi uma ação da Babilônia a parte da vontade soberana de Deus, não. Foi o instrumento usado por Deus para punir o seu povo. Mas entenda, Deus disse que aquele instrumento, devido à sua perversidade, ele também receberia a ação de Deus vindo sobre ele, a Babilônia. Tanto é que você vê, por exemplo, que o capítulo 2, Deus fala muito sobre esse opressor, a Babilônia, e o que aconteceria com esse opressor. Os Isaac do capítulo 2 vem para os caldeus, para a Babilônia. Então Israel é o povo de Deus. Mas entenda, há uma consequência. O povo estava em desobediência direta contra Deus. O nosso pecado é contra Deus. Davi fala contra ti, no Salmo 51, versículo 4. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que seja justificado puro para que sejas puro quando justificares. Acho que é uma coisa assim. Versículo 5. Foi contra Deus que o povo pecou. E a consequência veio. Eles receberam a advertência através dos homens de Deus. Mas não deram atenção. Não se arrependeram. Foi levando. E de repente a ação de Deus entrou em execução. Primeira lição: todos nós estamos sujeitos. Segundo, mesmo que era o povo de Deus, não foi poupado. Terceira lição: Abacuque entende o que Deus está fazendo. Ele passou a entender o que Deus estava fazendo e decide ter fé e esperança no futuro. Ele expressa um dos mais belos versos da Bíblia, que é o verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Algo que envolveria o futuro. E o futuro a Deus pertence. Você tem que tomar decisões sempre no hoje. Hoje é o tempo mais importante da minha e da sua vida. E a hora mais importante é agora. Todas as decisões que nós temos que tomar é sempre feita num tempo chamado hoje. Hoje é dia de você consagrar, dedicar-se ao Senhor. Você não sabe o que vai acontecer no amanhã. Eu vivi um momento mais triste da minha vida, um certo hoje, que eu achei que aquele momento era o momento final da minha vida. E a única frase que eu pude expressar naquele momento de choque, naquele momento crítico, naquele momento mais terrível que eu me deparei, e que alguém pode, porventura, deparar-se, é o momento que você se vê frente a frente com a morte. E a única frase que eu pude expressar naquele momento, nem deu para gritar por socorro. Eu não gritei: Deus, me ajude, Deus, me socorra. Eu não falei isso. Aquele momento mais crítico, crucial, em que eu fiquei frente a frente com a morte. Isso aos 12 anos. 6 de novembro de 1980, já vai para 46 anos esse ano. Eu tive apenas uma frase para dizer. E essa eu me lembro perfeitamente. Meu Deus, morri. Diante do perigo crucial, eu tive a clara concepção: eu estou
perdendo a minha vida. Eu estou morrendo. Eu estou partindo para a eternidade. Meu Deus, morri. Já viveu uma experiência assim? Não sei, talvez não, é? Talvez você não tenha vivido uma experiência assim. Você ficar se envolver num acidente e você ter a clara percepção: estou encerrando meus dias. E a maneira como tudo sucedeu não ficou muito distante dessa realidade, não, viu? Deus é que, pela sua misericórdia e graça, operou uma obra de livramento para comigo naquele dia 6 de novembro. Naquele dia 6 de novembro. Entender que Deus está fazendo e requer de nós a fé. A fé. O justo viverá pela fé. E Abacuque aqui tem no seu relacionamento com Deus este fato. Eu quero trazer 4 lições hoje, pelo menos 4 das 8 que nós temos. E a quarta lição diz o seguinte: a quarta lição é que devemos ter confiança. Devemos ter a confiança alicerçada no Senhor. Deus não esqueceu seus propósitos. Sua missão não terminou ainda. A missão de Deus está em curso, está em andamento, está prosseguindo. Se Abacuque estava vivo naquele momento para escrever, hoje, agora, nós também estamos vivos. Vamos escrever a nossa esperança, confiança no Senhor. Os dias são maus, o tempo é difícil. Vivemos dias turbulentos, de aflições, dias difíceis. Até o clima está nos desafiando. Quantos lugares têm sido assolados? O tornado chegou no Brasil. Está visitando alguns lugares. Eu não sei você, eu estou orando pela situação climática do meu país, do meu estado, da minha cidade. Tem pessoas que têm ficado frente a frente com... Já imaginou você se deparar com um tornado, você estando na rodovia dirigindo um veículo? É tão grande o desespero que tem pessoas, amados, que entram em estado de choque e ficam histéricas. Há uma histeria, a pessoa só sabe gritar. O desespero é grande. E ela clama. É um desespero que a pessoa não consegue se controlar diante do perigo. Precisamos ter a nossa confiança no Senhor. Eu falo isso, mas face a face com o perigo não é algo... É preciso ter preciso Deus trabalhar uma ação dele na nossa sensibilidade. Para não ter esperança. E a nossa esperança está no Senhor. Aconteça o que tiver de acontecer, você permanece ali, inabalável, firme. Eu assisti, de certa feita, estava numa viagem de Barretos para Ribeirão Preto. Sabe aquela viagem de ônibus que hoje nem sei se acontece, mas naquela época tinha uma TV que você viajava assistindo um filme. Eu assisti um filme do Van Damme, em que ele estava com o filho dele no estádio, né? Foram assistir uma partida, eu não sei se era frescobol, o que era o jogo, não lembro. Eu lembro o jogo, mas não lembro o nome. E aí ele disse para o filho dele assim, ele percebeu que havia naquele estádio terroristas. Ele deu uma ordem para o filho: aconteça o que acontecer, não saia desse lugar de maneira nenhuma, permaneça neste lugar. É a ordem que ele deu para o filho dele. E
o filme tem o andamento, e o curso, e vai e tal. Os terroristas entram em ação e coisa acontece, até que chega um momento que todas as pessoas percebem o perigo e deixam o lugar, e deixam o estádio. Todos se deslocam, saem dos seus lugares, menos o filho, obedecendo a ordem do pai. Ele permanece ali. Tanto é que o pai vem para socorrê-lo, sabendo onde ele estava, porque ele permaneceu, ele obedeceu. E a nossa confiança, obedecer ao Senhor, permaneça da maneira que Deus quer que você esteja, né? Permaneça. Deus conhece o nosso profundo, mais profundo do nosso ser. Deus conhece. Precisamos ter contatos diários com o Senhor. Precisamos desenvolver essa percepção. Deus está aqui. Deus está em nós. Deus está nesse lugar. Ah? E vamos ter essa percepção bastante real. Vamos escrever a nossa esperança. Vamos escrever sobre o agir de Deus em nós por todo o tempo. Será que uma calamidade possa ser tão forte para abalar e destruir os objetivos de Deus para o seu povo? Será que tal calamidade pode ter um poder maior? Claro que não. Aconteça o que acontecer. Vamos ser como Abacuque. Todavia eu me exultarei. E Abacuque diz, eu me exultarei. Aliás, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda bem que você tem em quem se alegrar. Tá? Na segunda-feira eu estava no trabalho, são 20 horas e 22 minutos, eu vou para a oração nesse momento, e alguém me deu um recado. Olha, Luiz está no hospital, nesse exato momento, se preparando para ir para o centro cirúrgico, vem a cirurgia. E eu entrei em oração. E tentei uma comunicação com a esposa dele. Ela respondeu depois e houve, naquele momento de preparação para a cirurgia, algo aconteceu com o pâncreas dele que impediu que os médicos realizassem a cirurgia. E os médicos agora estão estudando qual o melhor direcionamento. Mas eu sei o que aconteceu. Deus interveio. Deus está no controle. O Luiz está vivo até agora porque sobre ele nós temos levantado as nossas orações. Ele precisa que você ore por ele, tá? Luiz Antônio, aqui de Barretos. Eu estou orando. Você vai orar pelo Luiz Antônio? Ore por mim também, viu? Estou igual o apóstolo Paulo. Irmãos, orai por nós. Ou então, irmãos, orem por mim, tá? Despeço. Me apeguei nesse orai por nós do apóstolo Paulo. Tanto quanto eu devo ter o compromisso de orar por você, tá? Por isso que quando você menciona o seu pedido, eu vou estar orando por você. Eu estou orando por aqueles que estão acompanhando a transmissão. Você vai ser abençoado. Tenha certeza disso. Eu vou orar nesse momento, tá? 20 e 23, momento da oração. Lembrando os nomes que eu tenho aqui. E eu vou à oração. Pai bendito, Pai celestial, eu tenho esse compromisso com o Senhor a cada dia. E para mim tem sido um melhor tempo da minha vida durante todo o período de um dia. Eu fico aguardando, Deus, o tempo das apresentações de comunicações da palavra. É um horário que eu me dedico inteiramente para este trabalho, Deus. Ninguém está me pagando para fazer esse trabalho. Eu tenho a convicção de uma chamada do Senhor. E a tua palavra diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. E que eu devo ser firme e constante, sabendo que o meu trabalho no Senhor não é em vão.
Eu até, ó Deus, quero dizer muito obrigado, Senhor. É um grande privilégio essa chamada para esse trabalho, ainda que não tivéssemos ao vivo ninguém. Ainda assim, valeria a pena, Deus, entregar-me e usar-me desse tempo. Abençoado seja pelo Senhor. Cada apresentação deste nosso trabalho de cada dia. E também, Deus, abençoe aqueles que estão se unindo a nós, não apenas acompanhando a transmissão, mas orando perante o Senhor, para que uma obra do Senhor aconteça e conheçamos todo o direcionamento que vem do Senhor. Obrigado a Deus pela intervenção do Senhor na vida do Luiz ontem, na segunda-feira. Graças damos, Senhor. Ele está recebendo o controle e o agir do Senhor. Abençoe, ó Deus, a equipe médica. Dá-lhes, ó Deus, a sabedoria. E toca, Deus, no pâncreas do Luiz. Só o Senhor pode operar o milagre, pois o Senhor é o Deus do impossível. E oramos pelo Luiz, pela sua família, que sejam alcançados. Ele já foi uma decisão em Cristo, mas oramos pela sua família, Deus, a esposa e as filhas. Derrama a graça do Senhor sobre essa família. Também oramos, Deus Altíssimo, pela alegria, pela exultação do Senhor com a missionária Angélica, Deus. Ela está debaixo do melhor cuidado que alguém poderia ter e receber. A provisão, o auxílio, o cuidado que vem do Deus Altíssimo. Que ela seja abençoada pelo Senhor. Que seu esposo seja abençoado pelo Senhor. Que seus filhos sejam abençoados pelo Senhor. Pai bendito, Pai eterno, oro também nesta noite, Deus. Tenha tua mão poderosa sobre a vida, sobre a saúde, o câncer que a Dona Maria Cordeiro tem, Deus. O Senhor tem um plano na vida dessa mulher. Não é por acaso que eu recebi o conhecimento da situação dela e por ela estou orando e pelo seu filho Fernando. Deus, nos dá força para continuarmos orando e também a visita, Deus, que eu gostaria de ter com essa senhora. Abra as portas, Senhor. Eu creio no teu agir. A irmã Inês, ó Deus, é Ribeirão Preto. Sabemos das aflições, dos contratempos, de aguardar, de esperar, da incerteza, mas o Senhor é o Deus que tem um propósito, que tem um plano e que tem uma porta, que quando o Senhor abre, ninguém fecha, quando o Senhor fecha, ninguém abre. Deus, estamos orando por essa cirurgia que a irmã Inês vai fazer, por essa correção na vista dela. Estamos clamando, estamos na direção certa, estamos colocando perante o trono da graça do Senhor. A irmã Cláudia também, ó Deus, derrama a graça do Senhor sobre ela, que ela venha alegrar-se no Senhor, exultar no Senhor, apesar das aflições, apesar das dificuldades, apesar dos momentos críticos que todos nós vivemos. Ó Deus bendito, Deus eterno, confirma a tua obra, Senhor. Eu oro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Curtir, compartilhar, eis a nossa missão. Faça isso.
Que essa palavra chegue para outros dentro do propósito e entendo do Senhor. 20h30. Que bênção, estou partindo. Até amanhã. Deus nos concedendo amanhã. Tchau, gente.